Muito bem, pessoal, vamos começar aí nosso webinar com a professora Betânia, que vai falar aqui para a gente como utilizar o EndNote. Eu agradecer aqui, professora Betânia, obrigado pela participação aí nesse sabadão, aí, destinar um pouco do seu tempo para falar um pouco de pesquisa científica, como se organizar aí nos artigos. Essa é uma ferramenta muito importante para quem quer começar aí a fazer uma revisão bibliográfica. Obrigado aí pela participação. Então, bom dia, o Vinícius, bom dia a todo mundo aí que está, né, assistindo aí a gente um webinar que eu falo que é muito importante e até reconfortante, né, porque nos ajuda bastante a, de fato, organizar a nossa vida acadêmica naquilo que se refere às referências. Então, o que a gente vai falar hoje é de alguns softwares, né, responsável aí pela produtividade acadêmica. E eles não são novos, na verdade, por exemplo, acho que o Zotero, ele inicia em 2006, o EndNote em 2008, não me recordo muito bem, mas a gente vê aí que eles não são um software tão novo assim, então eu já uso o Mendeley, eu tenho maior facilidade com o Mendeley, vou explicar por quê para vocês. Desde da minha época que a gente tinha o mestrado aí, a gente estudava bastante, utilizava o Mendeley para organizar a nossa vida acadêmica. E agora, para relembrar tudo, né, para estar falando para vocês, eu vi que tem algumas atualizações que está bem interessante. Então, com a própria pandemia, esses softwares, eles melhoram, eles têm um app. Depois eu vou deixar para vocês também alguns tutoriais, aquilo que dá para vocês, porque aqui, a minha função hoje, aqui é assim, só mostrar e dar aquela sensação que vocês precisam ter e buscar, né? Porque assim, tudo é impossível a gente fazer aqui hoje. Então, e esses softwares, eles na verdade é mexendo mesmo que a gente vai aprendendo. Então a gente vai buscando uma coisa, buscando outras, enfim. Então é uma questão que é só para dar aquela cosquinha, assim, aquela vontade, né, de buscar outras coisas para a gente poder conhecer mesmo e depois estar aprofundando quem tiver interesse nessa questão. Bom, eu queria colocar também, né, que eu vou falar, na verdade, sobre três softwares, né, três aplicativos, aí, ou três, na verdade, ele chama gerenciadores de referência. São gerenciadores que os alunos ficam, assim, apavorados na hora que tem que colocar referência, né, as referências nos artigos, nos TCCs, então todo mundo pode estar utilizando, desde quem faz doutorado, mestrado, quem faz o TCC, pode estar utilizando aí a questão desse software, né, desses gerenciadores aí de referência, e ajuda muito. É claro que a gente ainda vai ter que ter uma noção, porque às vezes a gente tem que conferir, porque às vezes eles não são muito certos, né? Então a gente ainda tem que dar uma checagem, não é que vai deixar a gente totalmente assim, tranquilo, não é. Nós vamos ter que ainda fazer um pente fino depois. Mas ele nos ajuda bastante a organizar a vida. Então, é isso que nós vamos falar, e eu vou falar um pouquinho das diferenças. Então, eu vou falar de três, que é o Mendeley, o EndNote e o Zotero. Então, assim, ó, só para vocês terem uma noção, o Mendeley, ele é vinculado a Elsevier, né? Então, ele tem, vocês fazem o cadastro, eu vou falar que precisa fazer o download, ele tem para desktop. O EndNote é da Clarivate, né? Analytics. A Clarivate, né, que é a outra empresa gestora do EndNote, ele tem, na verdade, para você ter o desktop, precisa pagar. Então, por isso que a gente não usa muito
o EndNote, mas tem uma versão para web, e essa versão para web, ela é free, e é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês também, né? O Zotero, que não está previsto, mas eu acho que é interessante a gente falar também do Zotero. O Zotero também é um gerenciador de referência, e o Zotero, ele não está vinculado a nenhuma empresa, né? Então, ele é um software mais livre, enfim, que é possível que a gente possa estar utilizando também. Qual que é também, assim, a diferença entre um e outro, né? Então, assim, eu acho que eu já vou mostrando, porque aí eu vou falando essas diferenças para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu vou estar iniciando com o Mendeley. Tudo bem aí, Vinícius? Está dando para ver? Tá sim. Tá. Então, aqui, ó. A primeira coisa, né, que a gente tem que fazer quando a gente tem aí a gente quer usar o Mendeley, a gente vai ter que instalar ele no computador. Ele tem tanto a versão do desktop como a versão web, que dá para você mexer tanto ele na versão web como na versão do desktop. Então, o que vocês vão fazer? Vocês, na verdade, vão abaixar esse Mendeley, né? E o Mendeley é o único deles que permite também a gente ter ele no celular, né? Então, a gente abaixa o aplicativo aqui no celular. Então, ele permite que a gente possa ler as coisas no celular, enfim. E também ele permite que a gente possa ter a rede social. Então, ele é interessante porque ele tem essa dimensão das nossas redes sociais. É possível compartilhar, é possível, por exemplo, a gente seguir as pessoas, né, que publica sobre aquela temática. Então, os outros não têm, nem o EndNote, nem o Zotero tem essa questão de ter o app, né, para celular, e também não tem a questão das redes sociais, assim, para a gente estar utilizando e compartilhando com outras pessoas. Bom, e aqui, ó, né, vocês entrariam aqui para fazer o download, né? Então, como eu uso Mac, eu faço Mac, mas ele é compatível com todos, né? Com Windows, com Linux, e não tem problema nenhum, né? Então, eu abaixei aqui o meu, né? Para Mac e vamos lá. Então, aqui está ele, abaixado. Vocês só vão fazer o registro de vocês, vincular ao e-mail de vocês, e vocês vão fazer aquela questão normal de quando a gente abaixa qualquer aplicativo. E aí ele vem aqui. Como que a gente vai fazer, né? Eu posso fazer de duas formas aqui. Eu posso tanto ir lá na minha, aqui ó, adicionar, por exemplo, do meu computador, adicionar manualmente ou importar de algum outro local. Eu posso até importar do EndNote, as referências e de outras questões também que tem esse BibTeX, né, para que eles possam vir essas referências para cá. Eu importei algumas aqui do meu computador, mas a gente pode também depois depois eu vou fazer aqui um teste com vocês sobre entrando pela PubMed, para vocês verem, né, como que acontece. Mas eu vim aqui primeiro no meu computador, eu peguei ali minhas pastinhas, né, eu tenho uma pastinha só de... eu tenho uma pastinha só de... Deixa eu fechar aqui para ir lá. Aqui, ó. De artigos, eu tenho as minhas categorias, eu abri essa pastinha aqui e coloquei lá no Mendeley, tá? Isso daqui é uma forma da gente poder importar os nossos artigos. Aqui estão todos os artigos, por exemplo, essa daqui é uma organização minha, pessoal, né? Então, eu tenho os meus temas, eu abro ali as minhas pastinhas, e depois eu vou salvando os meus arquivos, meus artigos aqui, que me interessam sobre a determinadas temáticas, tá?
Bom, aqui é uma forma. Aí eu posso também entrar manualmente, né? Como que eu faço isso? Então, eu posso ir lá na PubMed, e aqui eu já deixei preparado para a gente ver, né? Então, eu digito a PubMed. Aí eu também coloquei a minha temática, então todos os temas aqui, lembrando que a gente só vai procurar as referências em inglês, né? Eu vou copiar o DOI, muito simples. Eu copio o DOI, né? E volto lá e digito esse DOI aqui. Aí vem tudo, ó. O título, os autores, tá? O nome do journal, o ano, todas as informações. Aí eu vou adicionar. Então, eu posso fazer isso tanto manualmente ou daquela forma que eu falei para vocês, né? Que vocês já têm o artigo, vocês podem importar do computador para cá. Até aqui tudo bem, gente? Então tá. E aí, ainda nessa tela aqui, o que que eu posso fazer com esses artigos? Então, essas referências estão todas aqui. Eu posso abrir pastas para selecionar. Porque então tudo que eu for pegando, eu vou colocando nessas todas referências aqui. Mas, para não ficar tão confuso, eu vou abrir as pastas. Por exemplo, eu vou colocar outra coisa que eu estudo. É, transtorno da transtorno da aprendizagem. Aí eu dou um enter, aí já vem aqui. Aí tudo que tiver, né, vamos supor que aqui tenha, isso aqui seja algo, não é, mas eu vou colocar lá, tá? Ó, vocês só colocam aqui, adicionou ali e separa a nossa vida também nas subpastas, né? E aqui ainda nós temos os grupos, que pode ser, na verdade, compartilhado as mesmas pessoas, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa com outros pesquisadores, eu monto esse grupo aqui e compartilho, né? Todo mundo tem acesso aos mesmos artigos quando a gente está fazendo a pesquisa em equipe, por exemplo. Então, aqui também, ó, outras ferramentas, aquilo que foi adicionado recentemente, né, que foi lido, eu posso favoritar, né, aquilo que eu quero. Ah, e ele dá também, por exemplo, as minhas publicações. Só que, por exemplo, uma publicação minha vinculado a Elsevier entra, não são todas as minhas publicações, só aquela que tiver vinculada aqui. E aí, por isso que ela tem essa rede social, né? Então, assim, outros pesquisadores podem me ver, pode ver o meu índice H, então eles podem estar também, lógico que vinculado a Elsevier, a Clarivate, por exemplo, ou outras bases, né? Não estaria aqui. Por isso que veio só um artigo aí meu, que é da Trends of Psychology e é vinculado a Elsevier. Então, aparece aqui os artigos. Então, pessoal, isso é importante, né? Ter essa rede social também. Ah, tem também uma funcionalidade aqui no Mendeley, que ele vai buscar artigos similares, aqueles artigos que eu quero, por exemplo, a minha temática, ele vai buscar outras referências voltadas para isso. Enfim, é muito legal, gente, é muito bom, né? A gente está utilizando essas ferramentas aí para a gente poder organizar a nossa vida acadêmica mesmo, quando a gente estiver fazendo uma iniciação científica, quando a gente estiver fazendo qualquer trabalho, né, científico, a gente ter essas referências aí. E fica bem organizado. Bom, aí, vamos lá, vamos continuando.
Todos eles, tanto o Mendeley, como o EndNote, como o Zotero, eles têm um plugin que vocês precisam fazer lá no Word. Porque assim, como que isso vai lá para o Word, né? E como que essas referências já saem lá. Então, a gente vai ver isso. Então, vamos aqui. Vou ter que fazer isso. Deixa eu pegar meu Word aqui. Para ter, né, essas referências aqui no Word, todos eles vão dar conta, então, de você colocar, exportar as referências para cá. Mas aqui em especial, referências. Tá vendo aqui, ó? Isso aí vai mudar um pouquinho de computador, né? Porque eu uso o Mac, quem usa o Windows, mas a questão é a mesma, é só o design aqui que modifica. Então, aqui, eu vim nas referências, eu tive que, o meu não veio direto, tem uns que já vêm, né, que já está vinculado, então, às vezes, aparece aí o Mendeley, ok? Dentro aqui tem esse plugin, então, ele vai conectar ali com o meu Mendeley, tá? E aí, eu vou estar abrindo ele aqui, clicando. Ele está carregando. Aqui eu já estava fazendo, porque assim, eu posso, na verdade, não selecionar nada. Deixar aqui, ó, todas as referências, vem tudo que está lá naquele ícone das referências, tá? Mas como a gente vai fazer alguma coisa mais centrada, eu vou vir aqui na minha pasta que eu já arrumei para a gente não ficar tão perdida. Então, aqui na minha pasta da teoria da mente, tem 2 artigos, né? Então, aqui falando, né? Aí o treinamento da teoria da mente se aumenta a, a empatia no autismo. Então, esses eu separei lá para a gente poder ver, mas vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que eu estou lá escrevendo meu texto, né? A teoria da mente é importante, não sei o quê, papapá. Aí eu quero colocar essa referência aqui, né? Então eu seleciono ela, ok? Deixa eu tirar da gente daqui. E lá eu vou inserir a referência. Entendeu? Vamos supor que eu terminei meu texto e estou lá no item referência. Mesmo, escrevendo a referência do artigo, porque aqui é a citação, né, gente? Essa referência aqui, a teoria da mente é importante no autismo, por exemplo. Ou está prejudicada, na verdade, né? Prejudicada no autismo. Faz de conta que esses autores aqui falaram a respeito disso. Então, eu citei, né? Eu posso, inclusive, colocar aqui a página. Como que é? Esqueci como que faz a página, pera lá. Já eu lembro. Mas vamos aqui. Eu quero já colocar minha referência, né? Aí eu venho aqui em More. Desculpa. Inserir as referências. Continua. Tá vendo? Certinho. Ok? Só que aqui, ó, o que aconteceu? Eu posso escolher também qual é as normas. Eu posso mudar as normas. Vejam, aqui eu escolhi a APA, que é da psicologia.
Mas aqui eu posso ter outras, inclusive da revista que eu quero. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, procurar outro estilo. É que, na verdade, vai ser o mesmo estilo, mas assim, eu posso colocar a própria revista que eu vou estar publicando e inserir ela aqui. Ele captura essas normas e sai. É que, por exemplo, tem revista que é Vancouver, já tem aqui, né? Ou a nossa da Psicologia APA já tem aqui. Então, ó, não, quero Vancouver. Aí ele vai mudar para as normas Vancouver. Entenderam? Tranquilo aqui? Sim? Tranquilo, né? Alguma pergunta até aqui, pessoal? A pergunta pode pôr aqui no chat, que eu já falo tudo. Ok. Então, a gente pode mudar também a linguagem da citação, né? Aqui, geralmente, se você for escrever em inglês, é isso mesmo, né? Mas temos outras línguas aqui que dá para mudar também, e, e é assim. Ou seja, pessoal, aqui, para a gente ter condições de fazer isso, eu tenho que abrir aqui no Referências. O Mendeley, ele tem que estar, né? A gente tem que fazer aquele plugin, instalar. Alguns já vêm, né? Alguns se vocês tiverem em conta ou já tiverem usado aí o Mendeley em outro, na Elsevier, por exemplo, ele já vem aqui direto, mas o meu eu precisei instalar, tá? Eu precisei puxar, e aí no próprio site aqui, ó, se a gente for, deixa eu vir aqui, deixa eu ver, aqui, ó, no meu eu tenho o Word, o pacote do Office, né, instalado no meu computador, e aí eu preciso, na verdade, eu precisei abaixar, ele não veio direto, e aí eu precisei fazer login no Microsoft Office que eu tenho aqui, porque eu uso o Mac, aí eu tenho que abaixar, enfim. Mas isso é uma condição aí que cada computador, o Windows, né, pode ser até mais fácil do que é do Mac. E, enfim, aparece lá nas referências e é só a gente poder começar a escrever o texto e inserindo as referências. No entanto, tem mais coisas que eu queria mostrar aqui para vocês. Vamos aqui, ó. Voltando aqui no Mendeley. Vamos supor, deixa eu baixar aqui. Ó, eu vou abrir esse texto aqui, ó. A teoria é aquele que a gente estava usando. Eu clicando nele, tá? Olha que legal, gente. Ele aparece aqui para mim, ó, todas as informações, tá? E aí eu posso clicar aqui, ó. O artigo aparece para eu ler. Olha que legal, galera. Vamos lá. Vou aumentar a minha tela aqui para ficar mais fácil. Aí, todas as funcionalidades do PDF eu tenho aqui, tá? O EndNote não tem essa função assim, como tem aqui no Mendeley. Vamos dizer que o Mendeley tem sido aí esse gerenciador aí de referência que tem melhores condições, enfim. Então, aqui, ó, eu posso, né, usar, por exemplo, o conceito de empatia pode ser dividido em dois domínios, né, não sei o quê, papapá, papá, vou até aqui, ó, salvar, aqui, ó, que me interessa, né. Aí, eu venho aqui, posso até mudar de cor, porque é outra coisa, né, vamos dizer que eu mudo de cor aqui para diferenciar da minha outra referência ali, vermelho, tá? Aí, eu quero colocar um destaque, uma informação. Aqui, ó, assim, ó.
é importante para minha introdução, para a minha discussão, por exemplo. Ok? Eu já seleciono e coloco ali, né? Aqui, ó. Essas anotações estão aqui, ó. Importante para a minha discussão. Eu sei onde é que ele está. Eu posso também colocar ele aqui, por exemplo, né? Eu quero trazer esse texto para cá, ó, para escrever minha introdução. Eu posso selecionar daqui e levar para lá. Essa parte aqui, ó. Peraí. Não é isso. Deixa eu tirar isso aqui, porque está dando compatibilidade aqui. Aí pega a anotação. Eu posso também, né, colocar, só de clicar aqui, ó, adicionar nota, né, no notebook aqui, ó. Então, isso daqui, ele aparece aqui do lado, entendeu? Ele aparece aqui. Então, eu vim daqui, ó, e ele vem para cá, aqui, ó. O conceito de empatia, que é essa parte aqui vermelha, ele está aqui. Eu posso ir destacando no próprio artigo as coisas que eu quero que são importantes para eu construir, por exemplo, a minha introdução. Eu vou levando para lá. Depois eu posso selecionar tudo isso daqui, né? Fazer a seleção de toda essa parte e levar lá para o Word. E aí, lá no Word, eu vou colocando as referências e organizando o meu texto. Fácil? Até aqui? É muito tranquilo, né? É assim, gente, é mexer mesmo. Né, Vinícius? Nossa, muito legal. Isso ajuda demais. Essa parte ela é bem trabalhosa, né? Ela é bem trabalhosa, né? Então, assim, a gente Esses tem essa... recursos facilitam demais. Nossa. Facilitam mesmo, né? Então, assim, eles fizeram isso justamente pelas dificuldades que todos nós aqui da academia temos para organizar. Uma outra coisa que é interessante, que o Mendeley tem, que o EndNote não tem, e o Zotero também não, se não me engano, eu não mexo muito com o Zotero, mas se você está fazendo uma revisão sistemática e você puxa, por exemplo, artigos de várias bases, da PubMed, da Web of Science, né, você coloca tudo aqui. Ele vê as repetidas, sai tudo vermelho, né? Então, assim, eles olham aquelas referências que estão repetidas e a gente já pode fazer, na verdade, um filtro, né, que o Mendeley coloca ali para a gente. Então, o Mendeley também é muito legal para quem for escrever as referências, uma revisão sistemática da literatura, ele dá aqueles artigos que apareceram duplicados, que a gente tem que eliminar, né, da pesquisa. Então, ele mesmo faz esse serviço para a gente. Então, ele é muito legal. Então, assim, eu queria colocar para vocês, olha, o Mendeley, né, a diferença dele do EndNote, ele é gratuito, ele tem tanto a versão do desktop, como também na versão web. Ele permite que a gente trabalhe dentro de uma rede social acadêmica, né? E ele tem um app que você pode acessá-lo no seu celular. Né? Então, você pode mexer nele em qualquer momento onde você estiver, as coisas ficam ali registradas. No mais, o EndNote também tem todas essas funcionalidades aqui também. O EndNote, ele não traz o PDF, né? Como ele traz aqui o Mendeley.
Só que a gente pode abaixar, ele permite até acho que 2 megas, que é bastante coisas, para a gente poder fazer o download das referências que são colocadas, ele suporta. O Mendeley também suporta isso, né? Então, Betânia, a assim, Carla está perguntando aqui se tira as duplicidades como o Nayan. ele tira também, ele tira. O Ryan, ele é um pouquinho, assim, o Ryan, ele não faz essa questão aqui do gerenciamento das referências, né? O Ryan, ele é também muito legal para quem vai fazer a revisão sistemática, está utilizando. E ele até permite, o Ryan, que a gente, por exemplo, o Mendeley tem as redes sociais, aqui essa rede social acadêmica, mas o Ryan permite fazer aquela ação de julgamento dos artigos que vão permanecer a partir dos critérios de inclusão que nós colocamos na pesquisa, né, da revisão sistemática. Então, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Vamos colocar o Ryan é uma outra, tem uma outra finalidade, né? Diferente aqui do Mendeley, mas o Mendeley, ele já dá conta, na verdade, de tirar, né? Essas referências que aparecem duplicadas. Sim, ele faz isso também. Obrigada. Nada. Bom, vamos ver um pouquinho o EndNote. Como eu falei para vocês, né, o EndNote, ele é pago, ele é da Clarivate, né, mas nós temos aí a versão web. Deixa eu ver aqui. E aí, para vocês acharem o EndNote para fazer o download, vocês vão fazer mesmo o EndNote web no Google. E aí vai aparecer, né, para a gente poder fazer a conta, ele aparece e ele vem assim, ó, gente. Né? Você tá vendo? Ele não é o desktop, como é feito o Mendeley. Então, aqui, ó, por exemplo, né, ele faz uma pesquisa, a gente pode entrar nas bases de dados e fazer a pesquisa por aqui. Ó, pesquisa online. Aqui, ó, ele dá, ó, eu vou entrar aqui na PubMed, ele dá para a gente selecionar onde que a gente vai buscar. Eu vou conectar a PubMed, tá vendo? Aí eu vou selecionar, que eu já tinha colocado, né? Inglês, TDAH, empatia, né? E aí eu vou fazer a pesquisa, pesquisar. Aí aparece para mim aquilo que tudo que vem, né, sobre essas palavras-chave, esses descritores aqui que eu coloquei, né? Então me vieram aqui, ó, 142 artigos, né, vinculados aí a crianças com TDAH e empatia, né? E aí eu montei também um, um grupo. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, né? Então, eu selecionei aqui, ó, cognição social em adulto com TDAH, isso aqui me interessou, mas, por exemplo, aqui, ó, cyberbullying e empatia, isso aqui não me interessei muito, né? Não é muito aquilo que eu gostaria. Então, eu vou vendo aí os artigos, né? E vou selecionando. Então, esses dois aqui, por exemplo, me interessaram, né? E aí eu vou adicionar ao grupo, aí novo grupo, se eu quiser, né, montar, vou colocar aqui só para a gente ver TDAH e empatia, tá? Ok? E aí já vai esse grupo aqui, ó, com 2 artigos que aparece aqui. Então, gente, e aqui, ó, nós
não temos, né, ele abaixado, tá? Então, ele vai, na verdade, fazer, ele me dá todas as questões também dele, né, ó, mas ele não tem aquela funcionalidade do Mendeley, né, de abaixar o PDF, da gente poder mexer como nós temos aí no Mendeley. Ele também é muito bom, também tem que fazer o plugin, né, ali no Word. Eu só não fiz o plugin lá do EndNote porque eu trabalho com Mendeley, né? Então, ele também dá essa funcionalidade de você, eles são muito parecidos em termos de funcionalidade, né, de como que aparece, o que que a gente tem que fazer, como que a gente insere as referências, e o Zotero também tem essa outra perspectiva. Então, assim, os mais citados, nós temos outras redes aí, gerenciador de referências, mas os mais citados, sem dúvida nenhuma, é o Mendeley, o EndNote e o Zotero, tá? Para que a gente possa organizar essa vida acadêmica. E quem for, na verdade, fazer aí as referências, uma revisão sistemática, tem outros softwares, hoje a gente tem bastante oferta, né, desses softwares que vai nos ajudar a organizar a nossa vida acadêmica, como é o caso aí que eu falei para vocês, que a Carla mesmo perguntou do Ryan, e outras bases aí para fazer revisão sistemática, que eles são, na verdade, compatíveis, né? São diferentes, o Ryan, por exemplo, não é um gerenciador de referência, mas o Mendeley, o EndNote e o Zotero, eles são sim e nos ajudam. Tem outros também gerenciadores, mas esses, vamos dizer, são os mais famosos aí. Eu queria ainda colocar para vocês, indicar, aqui nós temos nas universidades, assim, não existe tanto tutorial do EndNote, mas do Mendeley tem pra caramba, tá? E aí, em universidades, eu posso até depois deixar aqui no chat o link, por exemplo, de como vocês podem, vou até copiar e já colocar aqui no chat, né, para a gente poder, para vocês depois terem acesso às bibliotecas aí que já fazem todo esse trabalho aí para a gente. E aí eu queria indicar para vocês esse daqui, ó, Café com Mendeley, né? Então, são cinco aulas, tem muita coisa, até assim para gente que já mexe, porque assim, aqui eu estou dando um panorama mais geral, como eu falei para vocês irem atrás, para vocês conseguirem, na verdade, pensar que existe isso, né? E fazer essa capacitação, porque hoje a gente tem muitos webinars, muitos vídeos voltados para esses tutoriais, né? E um muito legal é esse Café com Mendeley, né? Que são 5 aulas, se não me engano, aqui, ó, de 1 a 5. São os primeiros passos aí, são vídeos, né? Que permite que a gente possa entender e mexer melhor com essas plataformas aí de gerenciador acadêmica, que eu acho que vale a pena a gente estar acessando quando a gente for usar, né? Então, como eu falei para vocês, não tem muita coisa do EndNote, mas do Mendeley nós temos aí alguns vídeos, né? Do EndNote a gente tem mais tutorial, escrito em PDF, do que alguma coisa tão estruturada. Do Zotero, a gente até tem, tá? Eu também depois eu posso também colocar para vocês, quem tiver interesse também, do Zotero, para que vocês possam tá vendo. Eu nem procurei o Zotero, mas ele vai ter a mesma funcionalidade aí dos outros também, né? Para a gente poder, olha, tem vários tutoriais que são interessantes também, né? Que ele vai estar trabalhando justamente essa questão das bases de dados. Eu indico para que vocês possam tudo aqui, ó, o Unesp, o Fiscar, né? Então, são as instituições que têm utilizado esses softwares, né? Para que a gente possa aí, na verdade, facilitar a nossa vida acadêmica, tá? Qual escolher?
né, gente? Aí eu acho que é muito pessoal, né? Então, assim, aquilo que vocês trabalham com mais facilidade, aquilo que eu falei assim para vocês, eu tenho usado bastante o Mendeley, eu tenho gostado, parece assim que é meio que, vamos dizer assim, a, até por ter essa funcionalidade dessa questão das redes sociais, da gente poder ter essa condição, eu acredito que o Mendeley ele traz para a gente essa oportunidade. E mas todos são muito bons, né? Então, assim, não teria um que eu pudesse falar para vocês. E o Mendeley, ele tem essa oportunidade também da gente da gente compartilhar com as outras pessoas, tem o PDF, da gente ter toda aquela funcionalidade que eu coloquei para vocês, né, de ir destacando, de colocar coisas importantes, Então, eu tenho uma maior facilidade com o Mendeley do que do EndNote e do Zotero, mas isso é pessoal. Eu estou falando assim, ó, eu vim falar sobre isso quando o Vinícius, né, a gente fez um curso de revisão e foi citado, né, essas plataformas para a gente estar olhando, eu me dispus a falar aqui, mas eu, sinceramente, eu não tenho tanto, eu não sou bibliotecária, né, isso é muita função das bibliotecas, das instituições, estarem ajudando a gente nesses quesitos, né, eu nem sei, eu nem perguntei para a Raquel, uma coisa que a gente tem que até ver se a própria Raquel poderia nos ajudar, eu sei que ela tem eu tenho acompanhado algumas alunas têm pedido ajuda para a Raquel, ela tem, olha, perfeita, ela tem buscado muitas coisas, e eu acredito que ela vai nos ajudar também com essa dimensão. Então, assim, o meu papel aqui, eu até peço desculpas, que não é explicar detalhadamente para vocês, porque eu acho que tem pessoas muito mais competentes para que a gente possa, na verdade, pedir auxílio como a Raquel, que é uma bibliotecária e que lida com isso. No entanto, eu até topei, né, para a gente estar fazendo isso, para falar para vocês, assim, ó, chamar a atenção que existe, que é possível que vocês possam estar buscando, né, e que nós temos aí vários tutoriais mostrando como que utiliza, né? Esse café com Mendeley que eu mostrei para vocês é muito legal, né? Dá para vocês acompanharem os passos, porque se eu fosse falar todas as funcionalidades, a gente ia ficar como ali, né? 5 horas trabalhando, e não é esse o objetivo. Eu acho que o objetivo é dar o caminho para que vocês possam, de fato, buscar isso daí, né? Então, e está aprendendo, e a gente vai aprendendo, como tudo no computador, manuseando, buscando, né? É vendo onde é que está isso daí, para que a gente possa se apropriar dessas ferramentas que elas nos permitem, então, melhorar a nossa vida acadêmica, porque onde que está a referência? Nossa Senhora! Eu sempre orientava os meus alunos a fazer na unha mesmo. Abre um arquivo à parte, tudo que você for colocar, você imediatamente tem que colocar a referência ali do lado, em outro arquivo, porque assim, onde é que está? Não sei, né? Então, é um desespero para a gente. E hoje, assim, está tudo pronto, até as referências, tem APA, tem ABNT, tem Vancouver, tem das próprias revistas que vocês podem inserir ali no Mendeley. Então, gente, é uma riqueza, né? Nós não vamos perder tempo com isso, né, Vinícius? É isso, Vinícius, eu não sei se eu ajudei, mas assim, eu só queria colocar aí para vocês isso daí, ó, vamos atrás, vamos buscar, né, essas ferramentas aí para que a gente possa fazer uso delas. É interessante, Maria Carla, é mesmo. Não, demais, é até bom que você tenha colocado para a gente essas ferramentas que muita gente não conhece, e é legal que agora a gente pode até estruturar algo um pouco mais específico, que você falou, né? Tipo, realizar oficinas direto para a biblioteca, o pessoal trazer o próprio trabalho e ir fazendo individualmente, isso aí vai funcionar bastante. Mas já... Ô, Vinícius, assim, a primeira vez que eu fiz o curso do EndNote foi lá na biblioteca da Unicamp, com a bibliotecária.
Então, eles agendam. Então, é muito legal, assim, que a gente possa fazer esses planejamentos. E aí a gente chama, por exemplo, para oficinas. Aí tem as vagas. A própria CAPES, né? Ela tem também algumas questões aí voltadas. O EndNote é vinculado à CAPES. Então, na verdade, se a gente tivesse ali o meu espaço ali da CAPES, né? Para a gente já importar as nossas referências da própria CAPES. E as bibliotecárias, elas faziam cursos, né? A gente fazia esses cursos, ia lá para aprender. Por isso que eu estou falando assim, eu estou aqui de enxerida mesmo, né? Mais para trazer vocês mesmo, né? Para que a gente possa estruturar agora algo que vocês dê conta de aprender melhor. Eles já conhecendo, agora é só ir, que nem você falou, aí fuçando e trabalhando em cima, vendo, pesquisando. Então, já deu aí um start muito bom mesmo. Pessoal, Então é isso. se alguém tiver mais perguntas aí, aproveita. Já tem aí os links que a Betânia passou para a gente também. A gente, só para dizer, a gente está gravando aqui para depois disponibilizar, é aquele tipo de áudio, de vídeo que você vai ficar vendo. Você fez agora, eu entendi, né? Passou, se eu não mexer amanhã, depois eu já esqueci como é que faz. Então, é algo aí que a gente sempre tem que estar fazendo uso e é muito útil. Isso aí, nossa, É, o pessoal que está fazendo TCC agora que está tendo a possibilidade de ver como montar a parte de referência bibliográfica dá muito trabalho. Tem que ser tudo é. certinho, tudo dentro das normas. E se você tem esse tipo de ferramenta que já trabalha para você, aí você consegue focar mais no trabalho, no desenvolvimento, porque a gente que pega trabalho para ler, TCC, mestrado, a gente geralmente começa, às vezes, pelas referências. Começa lá pelo final para ver se está tudo estruturado, se foi referenciado de forma correta. Então, isso dá muito trabalho. O pessoal acha que é só copiar e colar ali e está enganado, né? Então, assim, que fica, então, esses tutoriais, né, para que vocês possam ver. Esse café com Mendeley é muito legal, eu indico que vocês façam, assistir aí os vídeos, são muito bons, né, mas é um tempão, assim, é para ir mexendo junto, né, então, que fique mesmo o intuito aí, é só de mostrar para vocês que tem essa possibilidade, que vocês possam ir atrás. Na época que a gente tinha um mestrado aí, a gente ia lá no Instituto Federal, a biblioteca de lá, a bibliotecária de lá ajudava muita gente nesse aspecto, sabe, de mexer. Mas é mexendo, gente, mesmo que a gente fazia curso, sabe, assim, você tem que ir lá e fazer e deixar isso com você, né? E ainda não impede, não descarta a condição que você precisa ter noção das referências, porque às vezes dá errado, né? Então, às vezes eles importam errado, né? Essas referências. Então, a gente precisa também ficar atenta a essa condição. Perfeito, Mas, galera. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Fica à vontade aí. Eu já vou colocar aí o link para poder gerar os certificados aqui de vocês. E já dizendo, que nem já teve perguntas aí, acho que da Carla, falando do Ryan. No sábado que vem, que vai ser no dia 29, a Vanessa, a professora Vanessa da fisioterapia, ela também vai fazer um webinar sobre como utilizar o Ryan, né? Então, quem quiser participar também, vai ser no sábado que vem, a gente já vai disponibilizar os links, tudo direitinho. Já comentaram do Ryan aí, então já vamos falar dele aqui. Eu vou já colocar vamos fazer propaganda, né, para todo mundo vir, porque é muito bom também, gente. O Ryan também permite que a gente faça uma revisão sistemática, assim, bem legal. Pronto, aí pessoal, tá aí o link para gerar o certificado. Não estranhe, tá? Que esse é o webinar 6 e o da Vanessa vai ser o webinar 5, tá? É que o da Vanessa ia ser dia 15, e já estava todo agendado na plataforma, então vai ficar o contrário, tá? Mas de qualquer forma, galera, se ninguém tem mais nada para falar, queria agradecer demais, Betânia, foi muito legal você ter apresentado isso pro pessoal. Todo mundo aqui já está falando, gostou bastante.
E é uma forma aí da gente estar divulgando ferramentas para facilitar nosso trabalho e poder focar mesmo na pesquisa, no desenvolvimento aí, não ter tanto trabalho com essas referências. Queria agradecer a disponibilidade, foi mais um show que você deu para a gente aí. Obrigado, viu? Obrigada. E aí peço desculpas, mas por não ser especialista, né? Mas o intuito foi esse daqui que a gente fez hoje. Não, Gente, foi ótimo. um bom final de semana para vocês. Galera, obrigado pela participação. Eu vou ficar mais um tempo aqui. Quem tiver problemas aí em gerar o certificado, eu vou ficar mais um tempinho aqui. Tá bom, gente? Obrigado e bom sábado aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.